Você já teve uma ideia que parecia incrível na sua visão, mas depois de pensar muito, deixou de seguir com ela por conta do julgamento alheio? Aquela ideia que você pensa, e se for muito ruim, se for muito boba, se for muito confusa, se tiver ficando maluco por causa disso? Esse medo parece muito pequeno, mas é justamente ele que nos impede de usarmos nossa criatividade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. No capítulo 9 do livro Criatividade S.A., escrito por Ed Catmull, mostra como esse medo influencia o jeito que usamos nossa criatividade. Isso pode afetar equipes inteiras como apenas um indivíduo. Ele explica que muitas vezes líderes e grupos tentam controlar tudo ao máximo para evitar os erros, mas sem eles perceberem, eles acabam cessando as ideias criativas e deixam de usar essa própria criatividade que eles acabam sufocando. Porque existe uma verdade simples: errar não é só inevitável, como ele é necessário. Toda ideia boa começa meio confusa, meio incompleta, até um pouco ruim, porque você tem que melhorar para ter uma ideia boa. E o problema é que muita gente para justamente nessa fase. E é por isso que a gente chamou a Sarah Esther aqui, uma pessoa que leu muito esse capítulo, o capítulo 9, o Oculto, que Ed Catmull diz que esse problema do medo é o oculto. No próprio livro, o oculto ele não significa só esse medo, né? Ele não significa só esse vou chegar para o meu chefe e vou falar que o trabalho dele está muito ruim. Tá muito ruim, Não é só isso, não é só assim que funciona. Eu me recordo dele falando sobre os vazios, as lacunas que nosso cérebro preenche. Aquela regra dos 40%, A regra dos 40%, que, exatamente. Aquele exemplo que ele deu, né, do mágico, que nosso cérebro, ele preenche, né? Sim, o que tá faltando, porque o mágico, ele, pra você cair no truque dele, ele precisa desviar sua atenção, porque a nossa consciência, a nossa mentalidade ali, ela tá sendo formada de acordo com o que a gente tá vendo no contexto e das coisas que a gente sabe da realidade. A gente sabe que é impossível uma moeda sair do nosso ouvido. Claro. Só que por todo esse contexto, toda essa ilusão, os movimentos, as parceiras de mágica deles, né? Esqueci o nome delas. Eu também esqueci o nome delas. Mas enfim, todas as parceiras de mágicos aí, elas fazem movimentos irrelevantes para confundir nossa atenção, para distrair nossa atenção, para que a gente não saiba qual seria o truque verdadeiro. Então, apesar do que a gente sabe, que a nossa consciência sabe, assim, uma moeda não vai sair do seu ouvido. Só que por todo o contexto que você está inserido, você acredita naquilo, porque o seu cérebro preenche aquela lacuna que está faltando com a magia. Entendi. Então, dependendo do contexto que você tá, o seu cérebro, ele acredita no que quer acreditar. Seria isso? Exatamente. É literalmente isso. E a gente precisa ter uma consciência muito forte também de que a nossa realidade não é a realidade oficial. Cada um tem uma visão sobre uma coisa e isso se dá muito no ambiente de trabalho. Se eu tenho uma opinião e você tem outra, a gente tem que respeitar a nossa opinião, mas isso é muito fácil de falar. Agora na prática isso não acontece de jeito nenhum. Isso é muito raro. Eu dar minha opinião, você respeitar ela e eu respeitar a sua. Então ele prega muito que a gente tem que ter esse ambiente de trabalho, que a gente tem que ter essa respeitão de opinião. No livro fala, né, que, eles começaram a fazer um processo de, se reunir em uma sala e discutir as opiniões deles de forma honesta. Eu não tô criticando você, eu tô criticando a sua opinião e tá tudo bem. Exatamente. Isso não é pessoal, só que as pessoas levam tudo pro pessoal, parece. Exatamente. Quando eu critico uma opinião sua, uma ideia sua, não leva pro pessoal, porque o ser humano ele é emocional, né? Mas esse próprio exemplo da Pixar, ele também chega a dizer que mesmo as pessoas às vezes levando pro pessoal, acabou que o desempenho em equipe ficou muito melhor, porque você ia criticar a ideia dela, eu criticaria a ideia dela, mas eu ainda estaria, Sarah, vamos sair pra tomar um sorvete, amiga? Claro. Então, assim, esse brain trust, né, que ele diz que isso muda tudo. Então, é você criticar só a ideia da pessoa. Não tem problema você criticar a ideia do seu amiguinho, da sua amiguinha. O problema é você criticar ele, se você falar que você é burro, porque você teve essa ideia.
Não, aí não pode. Mas eu acho que as pessoas sentem medo de, tipo, falar as ideias delas por conta disso. De medo de ser sobre elas, né? E elas acabam se sentindo inseguras. Sobre compartilhar as ideias dela, né? Pensamentos. E estão um certo receio, né? E acaba que não flui. É um medo em si, né? E deixa de só pra uma pessoa também, né? Tipo, o negócio do gerente, né? Só ele que sabe. Eu não tenho que falar nada. Ou o medo de você direcionar você. Eu ver que a Sara tá fazendo uma coisa errada, chegar assim, então, chefe, ela não tá fazendo isso certo. Porque você pode ser visto como o quê? Invejoso, fofoqueiro. Invejosa, fofoqueira. Você pode ser visto de várias formas, então você prefere ficar no seu canto. Mas isso vai prejudicar. Isso precisa ser levado a chefes maiores, a gerentes maiores, porque um gerente que tá ali provavelmente não vai fazer nada a respeito. E o Ed Moore até fala no livro que ele gostaria que esses gerentes agissem. Sim. Mas ele não pode, ele tem que ir atrás pra ir e ver. Tá tudo certo? Tá acontecendo tudo certo? Como é que tá aí? Vocês estão precisando de ajuda? Apesar dele realmente querer muito que as pessoas conseguissem chegar até ele e ter essa liberdade de falar. Ele disse que quando ele cresceu de cargo, né, isso complicou muito pra ele, que as pessoas começaram a esconder alguns errinhos aqui e ali. E isso entra o nome do capítulo, que é o oculto. Você não vê os erros, não vê o que tem que melhorar, porque simplesmente o medo das pessoas falarem pra você. E você sempre tem que aceitar que você vai ter erros ocultos e que você nunca vai conseguir ver. Só que mesmo assim você vai querer melhorar. Mesmo você não vendo esses erros e mesmo que você nunca vá ver esses erros. É muito interessante, né? Esse capítulo. É muito interessante esse capítulo, né? Porque ele não é só sobre esse contexto aqui, é sobre a vida, né? Sobre as empresas, onde você trabalha, estudo. Não só as empresas, mas até em próprios relacionamentos pessoais e tudo isso. Verdade, relacionamentos, tudo. É literalmente tudo, né? Esse livro é muito bom. Esse livro é maravilhoso. E no final, gente, tudo começa errado mesmo, as ideias sempre vão começar ruins, você não vai ter uma ideia mirabolante, você nunca vai ter uma ideia inovadora de primeira. Isso não existe, tá? Isso não existe. O importante é você começar, o importante é você errar e errar de novo até você conseguir acertar. E se não acertar, volta outra, vamos ter outra ideia, vamos fazer outra coisa, entendeu? Melhor do que ficar parado seguindo o mesmo padrão de sempre, no automático, sem você, né? Exatamente. Então não tenham medo de errar, galera. Errem bastante, inclusive, pra vocês conseguirem